Olá, CDF! Esse aqui é um vídeo com um conteúdo muito interessante para quem quer aprender mais sobre o Tecton. Ele é uma solução Cloud Native para construção de pipelines de CI/CD mantida pela CD Foundation. Vinda diretamente da nossa parceira, a Red Hat, temos o prazer de dividir o nosso cafofo com Vânia Vergara, que vai nos dar uma verdadeira aula trazendo todos os conceitos dessa ferramenta. É com você, Vânia! Quem não sabe, Knative é um projeto open source para tecnologia serverless. Então, eles viram que os CI/CDs, as ferramentas de integração contínua e deployment contínuo já existentes no mercado, não atendiam um cenário específico para agilidade e automação de serverless. E logo se viu a potencialidade dele e ele saiu dessa iniciativa do Knative e ganhou uma própria iniciativa. Hoje ele segue uma padronização com as melhores práticas e as melhores performances com relação a CI/CD, que para quem não conhece é comandada pela fundação cd.foundation, então cd.foundation, Continuous Delivery. E a gente tem esse landscape, onde a gente pode ver o Tecton aqui, e aqui embaixo a gente pode ver a quantidade de empresas que estão apoiando e utilizando o Tecton já de forma produtiva. Vamos entender um pouquinho como funciona o Tecton. Ele é uma ferramenta que ele é altamente tipado, então todos os componentes que você tem dentro dele se tornam tipos dentro do Kubernetes. Ele é altamente desacoplado e quando você desacopla esses objetos, isso provê o quê? Reuso, né? Então eu consigo reutilizar objetos porque eles não dependem uns dos outros. Eles existem quase em sua totalidade de forma independente, o que provê uma reutilização muito forte daquilo que você cria dentro do Tecton. Ele é declarativo. Então, tudo que você for utilizar nele vai ser em forma de YAML e ele é uma ferramenta Cloud Native, ou seja, ele é feito para você rodar em cima de um cluster Kubernetes. Então, agora vamos dar uma olhadinha nos tipos do Tecton, né? Então, a gente começaria com o tipo base, que é o step. O que é o step? Step é um comando, é uma unidade de comando que vai fazer uso de volumes variáveis de ambiente para compor uma tarefa dentro do Tecton. E a tarefa a gente chama de task, obviamente, que vai agregar esses steps, né? E aí a única coisa que não é reutilizável são efetivamente os steps, porque cada step é composto dentro da task, então ele está dentro da task. E aí, a task, você vai ordenar os passos que você quer sequenciar para você ter a execução de uma determinada tarefa. Então, a recomendação é que cada tarefa seja uma unidade de atividade. Por exemplo, eu quero fazer o build de uma aplicação. Então, é uma tarefa. Eu quero construir a imagem. Aí a gente já monta outra tarefa. Eu quero, por exemplo, fazer o deploy no meu ambiente, outra tarefa, até para a gente poder ter esse reuso de forma orgânica. As tarefas, elas recebem os mesmos parâmetros dos steps, ou seja, você tem o reuso dentro da própria tarefa, onde você pode estar organizando isso de forma o que está entrando, o que está saindo, quais são os meus dados. Então tudo isso fica bem visível, bem claro. E aí a gente tem a facilidade de ter um recurso chamado Pipeline Resource. O que é o Pipeline Resource? É a declaração de um recurso, ou seja, de um recurso que eu posso estar utilizando através das minhas pipelines e através das minhas tasks. Então, se eu vou definir, por exemplo, um repositório Git, ao invés de eu declarar aquele repositório em todas as minhas tasks, o mesmo nome, eu posso ter erro de digitação, eu posso ter algum problema ali com relação a maiúsculo, minúsculo, ou espaço. Então, o que eu faço? Eu declaro um pipeline resource e aí somente faço uma referência a esse pipeline resource.
E a coisa é tão modular, tão bacana, que eu consigo, inclusive, parametrizar, ou seja, eu crio um pipeline resource do tipo Git e passo o repositório como uma variável de ambiente, de forma que esse tipo de pipeline resource possa ser utilizado em diversos projetos. E aí a gente tem o centro das atenções, ou seja, nosso objetivo aqui, que é o pipeline. O que vai ser o pipeline? O pipeline, na verdade, vai ser uma lista de tarefas que podem ser ordenadas ou não. A gente pode ter o processamento paralelo e vão também receber parâmetros de entrada e saída. Por fato de você ter tarefas isoladas, cada tarefa é um pod dentro do Kubernetes. E cada step vai ser traduzido em um container, ok? Então, se eu tenho uma tarefa com 4 steps, eu tenho um pod com 4 containers, ok? No meu pipeline, digamos que eu tenha 5 pods. Eu tendo 5 pods, esses pods sendo ordem sequencial ou sendo em ordem paralela, se um não depender do outro, eu posso estar executando em paralelo. Isso faz com que eu ganhe em tempo e em processamento. E a carga do meu pipeline, ela acaba se distribuindo no meu cluster, tornando a execução muito mais ágil e muito mais rápida. E aí nós temos mais 2 objetozinhos para falar, que são o Task Run e o Pipeline Run. Ou seja, são objetos declarados que a gente pode visualizar, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, que na verdade controla a execução. O Task Run de uma task e o Pipeline Run de um pipeline. Então, o Pipeline Run, ele vai controlar as tasks run e o pipeline. E aí ele é que vai dizer se foi com sucesso, se não foi bem, e vai dar o retorno para a gente. Como é que funciona quando eu executo uma task? Porque eu posso fazer isso também, ao invés de eu ter um pipeline, eu posso simplesmente criar uma tarefa e aí através dessa tarefa eu executo somente ela. Eu tenho essa possibilidade. Como é que eu executo essa tarefa? Por exemplo, um passo, buscar no repositório Git, o outro passo, compilar minha aplicação, o outro passo seria, digamos assim, criar uma imagem, ok? E aí, como eu disse, esses passos eles não existem de forma como objeto, eles vão estar dentro de uma tarefa. E aí, esta tarefa, quando chega uma task run e manda executar, task run executa essa task, que na verdade é a declaração do que eu quero fazer. O que vai acontecer? Ele vai criar um pod, que é a minha task, e aí vai criar um container para cada step conforme eles forem executando. E aí esses containers podem compartilhar tanto disco, quanto variáveis, quanto entrada e saída. E aí qual é a diferença da task para o pipeline? Vocês vão ver que é muito semelhante. Executando a pipeline, eu vou ter a declaração de um pipeline, meu YAML, né, que é do tipo pipeline, e aí eu tenho já as tasks que eu vou utilizar dentro do meu pipeline, naquele mesmo modelo. Cada step gira um container, uma task roda um pod, e aí conforme eu tiver outras tasks, eu vou ter também o mesmo cenário. Eles vão fazer uso de um pipeline resource, ou seja, de um recurso compartilhado entre essas execuções, que vai estar visível para todo o pipeline, ok? E aí o pipeline run é chamado, ou seja, é instanciado, ele vai executar aquele pipeline, que vai chamar por sua vez uma task run e vai chamar as tasks runs dependentes. Então eu posso ter uma task que depende da outra, né? Por exemplo, a saída de uma task é o parâmetro de entrada para outra task. Ou tasks que são completamente independentes, como por exemplo, eu deployar ou eu construir uma imagem e eu rodar a qualidade do código no SonarQube. Eu posso fazer isso de forma isolada. Eu posso já ir construindo uma imagem para que
eu tenha ganho de tempo e de performance no meu pipeline. E a gente também tem um negócio muito legal, porque a gente não tem, putz, vou ter que escrever tudo, vou ter que construir tudo, senão já tem um catálogo de biblioteca já com um monte de tasks já criadas. Então, hoje a gente tem o Tecton CD Catalog, que é o open source, né? A gente tem o OpenShift também, tem o Pipelines Catalog, porque o OpenShift, ele está... a versão do Tecton para o OpenShift chama OpenShift Pipelines. É o projeto Tecton, tá? E a gente tem um hub também, com pipelines e tarefas, já pensando em tecnologias, em funcionalidades e em diversos pontos de atenção. Além disso, o Tecton ele tem um objeto chamado Cluster Tasks, que são tarefas que já podem estar instaladas no seu cluster para uso de todas as pessoas, de todos os desenvolvedores ou administradores que quiserem executar automação com o Tecton. Quem trabalha com OpenShift ou até com Kubernetes, né? Você tem o kubectl, o OpenShift você tem o OC, o Tecton você tem o TKN. TKN é um cliente que você pode instalar na sua máquina que vai te ajudar a acompanhar as execuções dos seus pipelines e das suas tarefas. Através do TKN, você pode ter acesso aos logs e das execuções que foram feitas daqueles logs. Então, ele tem lá, você pode baixar, é muito fácil de instalar, não tem nenhum problema. E a gente pode estar utilizando ele para você ter a visualização dos seus pipelines e te auxiliar no entendimento do que está sendo executado. O Tecton Hub vai estar em hub.tecton.dev e aí você pode ver, catálogo, a quantidade de coisas já prontas que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, criar um cluster EKS, Elasticsearch, com Kibana, e aí você vê aqui como é que você cria, quais parâmetros que você utiliza, né? E aí você pode instalar no seu cluster. E ele te mostra aqui também o GitHub. Então, você já tem aí diversos catálogos para você estar utilizando. A gente vê aí qual é a funcionalidade, mensageria, vamos ver, mandar e-mail, mandar para Slack, Telegram. Então, são todas tarefas que você já pode fazer uso dentro do seu cluster Kubernetes sem precisar queimar a cabeça e como é que eu vou fazer isso? É só pegar lá e ajustar com os valores, obviamente, que você já tem em casa. CodeReady Containers é um OpenShift que você pode instalar no seu laptop. Para isso, você entra no site develop.redhat.com e aí você cria uma conta, né? Não tem custo nenhum, isso é para desenvolvedor. Eu não recomendo usar o Sandbox, por quê? Porque a gente precisa de instalar um operator. E aí, com o Sandbox, você não vai ter esse recurso à sua mão. Da mesma forma como eu estou utilizando o CodeReady Containers, você pode estar usando o Minishift ou o Minikube, sem problema nenhum, para poder testar na sua máquina. Então, obviamente, eu já instalei, eu já tenho aqui na minha máquina, já comecei a rodar o CodeReady Containers, o comando dele é crc, e eu mostrando aqui status, vocês vão ver que ele está executando na minha máquina e que ele está já ok. Eu estou rodando o OpenShift na versão 4.6.15. Esse aqui é o meu CRC, vocês veem aqui, ele está já instalado, configurado. Eu me loguei com o KubeAdmin para poder fazer a instalação do Tecton. A gente já vê aqui, eu já instalei também para a gente ganhar tempo. A gente vê aqui que foi instalado o Operator. E é muito legal porque quando você instala esse Operator, ele já te traz parte da documentação, te traz os links para você baixar o TKN para Linux, Mac, Windows, tem até IBM Power se vocês quiserem. Vindo aqui, a gente vê
Operators instalados, estamos vendo que ele está instalado com sucesso, beleza? Agora que todos nós já entendemos cada um dos termos e como o Tekton funciona, é a hora de colocar a mão no código e praticar. Aqui nesse card temos o vídeo onde a própria Vânia utiliza o Tekton de forma prática, utilizando o painel visual e muita linha de comando para criar tasks e um pipeline. Não deixe de assistir. Te espero lá. Tchau, tchau!